dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais, certo? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar a ver as nossas estruturas de repetição. Na última aula, o que nós vimos? Nós vimos a estrutura while, enquanto, certo? Enquanto o quê? Enquanto uma determinada condição for verdadeira, vai ficar repetindo o bloco daquele while. A partir do momento que a condição passa a ser falsa, não mais entra no bloco e sai de toda a nossa estrutura de repetição. Vai para o próximo bloco de código, certo? Vamos dar uma olhada de volta aqui no exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma variável contador que eu inicio zerada. Enquanto o contador for menor do que 4. 2 pontos para indicar o início do bloco. O bloco em si tem uma indentação constante, certo? O que eu faço? Estou dando um print e eu estou alterando o valor da variável contador. Variável contador que é a minha condição. Eu preciso alterar dentro do meu looping, dentro do meu bloco, certo? O valor da condição. Em algum momento eu tenho que conseguir sair dele. Se eu não alterar, é um looping infinito, eu não vou conseguir sair daquele looping, certo? Eu estou aumentando o valor, nesse caso, do contador em 1, certo? Ele próprio mais 1. Em algum momento ele vai sair, certo? Depois de 4 repetições. Simples, né? Essa estrutura while, pessoal, esse bloco while, alguma dúvida? Com base no exercício que nós fizemos ontem e tudo mais. Como é que nós estamos? Tranquilo, não tranquilo? De boas, não de boas? Bom dia, Ana. De boas? Então tudo bem. Nós vamos começar a ver uma outra estrutura, então, hoje, certo? Ou melhor, um outro bloco que também é da estrutura de repetição. Que é o bloco for, certo? For, em inglês, para, certo? O bloco for, como que ele funciona? Ele vai percorrer todos os elementos de uma coleção, certo? E ele vai executar o bloco uma vez para cada um dos itens desta coleção. Como assim, professor? Eu tenho uma lista com 3 elementos, certo? E eu vou fazer um for em cima dessa lista. Esse for ele vai ser executado, então, 3 vezes, uma vez para cada um daqueles valores da lista, certo? O nosso for, então, ele não precisa de um ponto de parada explícito. O ponto de parada dele é quando? Quando ele passar pelo último elemento da nossa coleção, tá? A gente vai iterar. Se acostumem com essa palavra, pessoal. Iterar, certo? É passar por cada um dos elementos. Nossa lista ela vai ser, então, iterável, certo? Eis a cara de um for. Eu sei que à primeira vista ele é meio confuso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma lista de nomes, certo? Com 3 elementos. Fulano, Beltrano e Cicrano. E eu vou iterar em cima dela. Eu vou fazer um for em cima dela. Para cada nome em nomes. Nomes, beleza. Nomes é o nome da minha lista. Mas de onde que está vindo esse nome no singular? Este nome no singular, pessoal, ele é uma variável que está sendo criada aqui dentro do for. E que valor que vai ter esta variável nome? Dependendo da volta, vai ser o valor do elemento que ele está passando. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos criar aqui aula 15. Eu vou fazer o mesmo exemplo. Eu tinha uma lista de nomes com fulano, com Beltrano, com Cicrano.
E para cada... E aqui eu posso chamar do que eu quiser. Eu podia chamar de para cada Batman em nomes. Para cada... Sabe? O que fosse. É comum chamar, por exemplo, só de uma letra. Para cada N em nomes. Ou para cada I de item. Para cada item em nomes. Eu vou chamar para cada N. Para cada N em nomes, faço o seguinte. Dê um print neste N. Passou por todo mundo, vamos dar um print aqui, né? Fim do programa. E eu vou executar esse nosso belíssimo código no passo a passo. Para a gente ver o que está acontecendo. Vocês não precisam fazer, só prestem atenção, só acompanhem comigo. O que o Python faz? Ele vem, inicialmente... Conseguiu fazer o exercício 4, Arthur? Ótimo. Maravilha, cara. Muito bem. O que o Python faz? Primeiramente, ele vem e cria essa lista de nomes para nós. Está aqui. Tem uma variável nomes, que é uma lista. Índice 0 fulano, índice 1 beltrano, índice 2 cicrano. Comprimento da lista é igual a 3. Chegou no for para cada n em nomes. O for, ele vai passar por cada um dos elementos desse nosso iterável, dessa nossa coleção. O primeiro elemento é fulano. O valor deste n, então, nesta volta, vai ser fulano. Repare, n vale fulano. Vai dar o print. Terminou o bloco do for. Terminou o bloco do for, volta para o começo. E ele vai ver. Tem mais elementos para eu passar nessa coleção? Tem. Ele passou somente pelo primeiro, tem um segundo e tem um terceiro ainda. Então, vamos para o segundo. Nesta nova volta, N vale o que agora? Vale Beltrano, o segundo item. Dá o print, termina, volta para o começo. Tem mais elementos para passar? Tem. Tem Cicrano ainda. Então, N nesta nova volta vale Cicrano. Nessa terceira volta vale Cicrano. Dá o print, volta para o começo. Termina o bloco, volta para o começo. Tem mais algum elemento para passar? Não. O nosso for já passou por todos os elementos. Se ele já passou por todos os elementos, ele não mais entra no bloco do for, ele vai sair de toda a nossa estrutura de repetição e vai para o próximo bloco de código, que é esse print e fim do programa. Fim do programa e feito. Tem lógica o que ocorreu aqui, galera? Ou não? Faz sentido? Não faz? O que vocês me dizem? Perdão. Muito bem. O que tá? Vamos rodar de volta. Tem a nossa lista de nomes. Para cada N em nomes. O que nós vamos fazer com o for? Nós vamos passar por cada elemento desta lista. Primeiro elemento vale o quê? Vale fulano. Este N vai assumir o valor do primeiro elemento, então. Vale fulano. Dá print em fulano. Terminou, volta para o começo. Vai para o próximo elemento, Beltrano. N vale Beltrano, dá print em N, está lá o Beltrano. Termina, volta para o começo. Próximo elemento, quem que é? Cicrano, certo? N vale Cicrano, então nesta nova volta, dá print no Cicrano. Termina, volta para o começo. Tem mais algum elemento para passar? Não. Já passou por todos, certo? Se ele já passou por todos, ele vai sair desse for e vai vir aqui para esse próximo bloco de código, que é esse print e fim do programa. E vai executar o print, certo? Qual que era a tua dúvida com o Cicrano aqui? Só para eu entender. O Cicrano é o último elemento, certo? Foi dado, passou por ele, nesse caso deu o print, terminou, voltou para o começo, não tem mais nenhum, saiu de nosso for, foi para o próximo bloco.
Faz sentido agora, Pablo? Faz? Beleza. Vamos praticar este cara, vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu compartilhar com vocês o meu live share. Tá aqui o link. Vamos dar uma olhada. Estruturas de repetição, lista 3. Antes da gente fazer esse cara, seria interessante nós vermos mais alguns comandos, tá? Então, antes de a gente fazer exercício, vamos continuar aqui, tá? Além dessas duas estruturas, certo? De for e de while, nós temos dois comandos e mais uma, a gente pode chamar de função, embora não seja uma função, que são úteis quando nós trabalhamos com estruturas de repetição. O primeiro comando, certo, que nós temos, é um cara chamado continue, certo? A gente vai entender o que ele faz. Reparem aqui nesse exemplo, vamos fazer esse exemplo. Para cada n em nomes, certo? Se este n for igual a string Beltrano, eu vou dar um continue. Reparem aqui. Ah, professor, mas você tem um if dentro de um for. Pode isso? Pode. Eu posso ter, pessoal, posso colocar uma estrutura dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, e assim vai, certo? Eu poderia ter um while dentro desse if, dentro desse for, eu poderia. Poderia ter em volta um outro for, poderia também, certo? Conforme a nossa necessidade. O que está ocorrendo aqui? Vamos rodar esse programa. Vamos entender o que é esse continue. Lista de nomes para cada n em nomes. Primeiro elemento fulano, n vale fulano, certo? O valor deste n neste momento é igual a Beltrano? Não, não é, fulano. Essa condição é falsa, não entra no if. Beleza. Vai dar o print de fulano. Terminou, volta para o começo. Próximo elemento, Beltrano, n vale Beltrano. Se n é igual a Beltrano, n é igual a Beltrano? Sim, n é igual a Beltrano. Entra no if e tem o continue. O que o continue faz, galera? O continue, a partir do momento que o Python executa o continue, ele vai encerrar aquela volta do looping. Ah, mas tinha mais conteúdo para passar nessa volta. Não importa, certo? Bateu nesse continue, ele jamais vai executar esse print n, certo? Continue força a voltar ao começo e vai para o próximo elemento. Reparem, continue voltou direto para o for. O print, que fazia parte daquela volta, não foi executado. Eu forcei, olha. Não importa. Vai para o começo, vai para o próximo elemento. Certo? Próximo elemento é cicrano. Essa condição é falsa, dá print em cicrano. Não temos nenhum elemento. Fim do programa. Tem lógica esse continue? Ele força, então, pessoal, a encerrar aquela volta e vai para o próximo elemento. Ele não termina a volta atual. Tá? Beleza? Ótimo. Existe ainda um outro comando que é mais brusco que o continue, que é o comando break. O break, ele não vai encerrar a volta, ele vai encerrar todo o looping. Vamos dar uma olhada. Em vez de um continue, vamos fazer aqui um break. Vamos rodar de volta. Lista de nomes. Para cada n em nomes,
Vamos passar por cada um dos elementos. O primeiro deles é fulano. É igual a Beltrano? Não. Dá print no fulano. Terminou, volta para o começo. Próximo elemento. Beltrano. N é igual a Beltrano? Sim. N é igual a Beltrano nessa volta, nesse momento. Essa condição é verdadeira, chega lá dentro. Repare, está no break. Quem quer dar uma olhada, Arthur? Chegou no break. O que ocorre quando o Python executa esse break? Reparem. Ele foi direto para o fim do programa aqui, certo? Ele foi direto para o próximo bloco de código. Ele não terminou aquela volta do looping, ele não passou para o próximo elemento do looping, certo? Ele encerrou naquele momento. Ó, morreu, certo? Não importa se tinha mais elementos na lista para passar, não importa se aquela volta ainda tinha mais coisa. Ele encerra ali, certo? Ficou claro o contínuo e o break, a diferença entre eles, o que cada um faz, pessoal? Arthur, compartilha a tua tela, então. Vamos ver o que está ocorrendo. Compartilha a tua tela aí e a gente dá uma olhada. Tá, peraí. Beleza. Tá tudo certo? O que tem de errado? Ele passou pelos 3 elementos, certo? Eu, você e nós. Tá tudo certo, não tem nada de errado nesse código, certo? Se você quisesse colocar o contínuo e o break, aí é outra história. Aí você tem que fazer similar ao que eu fiz, tá? Por que ele está printando tudo junto? O meu também. Se eu tirar esse cara aqui, ele também printa tudo junto. É porque eu fiz um modo que ele executa passo a passo, que o Python vai parando e tudo mais. Isso é um modo de teste, certo? É um modo para a gente chama de um debug, tá? E tipo um câmera lenta, certo? Na verdade, né, esse código é tão simples que ele vai numa paulada só. Meu também. Mando rodar aqui. Pau, certo? Ele vai no passo a passo, né? Porque é um modo especial, esse modo aqui de depurar, modo de debug que a gente chama. Eu não ensinei isso para vocês ainda, certo? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como fazer isso. É mais para a gente... Só para vocês prestarem atenção aqui, tá? A execução de fato, ele é assim. Muito bem. Se estamos tranquilos com o contínuo e com o break, nós temos um último cara para olhar, que é o comando range, certo? O range, ele não é bem uma função, mas a gente pode chamar de função, tá? A gente não tem nome melhor por enquanto. O que o range ele faz? Range em inglês seria basicamente um intervalo, né? Ele vai gerar para mim uma sequência numérica de inteiros com base no valor que eu passo ali. Como assim? Por exemplo, um range 4, ele vai gerar uma lista de 4 números. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Um range 5 geraria uma lista, perdão, 0, 1, 2 e 3. Certo? Um range 5 geraria o quê? Uma lista 0, 1, 2, 3 e 4. 5 números. Um range 1000 geraria uma lista com 1000 números, de 0 a 999. Tá? Por que isso é interessante para nós? Imagina que eu quero executar um comando 5 vezes, 4 vezes.
Eu posso utilizar um range 4, um range 5, range a quantidade de vezes que eu quero executar, certo? Eu posso fazer um for neste range, certo? Como, por exemplo, no nosso exercício 7. Cadê o 7? O maior número. Desenvolva um programa que leia 5 números e informe o maior deles. Esse 7, na verdade, não é bom. Vamos fazer o 8. O que diz o 8? Soma em média de números. Crie um programa que leia 5 números e apresente a soma e a média desses números. Esse cara é bom. Muito bem. Eu tenho que ler, então, 5 números. Como que a gente fazia até então? Eu fazia 5 variáveis, 5 inputs, ou ainda eu podia fazer uma lista, certo? Vazia e fazer 5 appends, mas eu tinha que fazer de qualquer forma escrever 5 vezes, né? O append. Não mais. O que eu posso fazer? Eu vou ter aqui números, que vai ser uma lista de números, por exemplo. Para cada item em range, são 5 números? Range 5. O que ele vai fazer? Vai executar o código desse for 5 vezes. Eu vou fazer um números.append. Eu vou adicionar convertido para float o resultado de um input. Eu vou dizer, digite o fstring aqui e número. Certo? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí vai. Só que tem um detalhe, né? O range, por padrão, ele começa valendo 0. Então vai ser o 0º número. Não quero o 0º número. Quero o primeiro. E mais um. Digite para mim o primeiro número. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Repare. Com 2 linhas eu fiz 5 inputs. Certo? Eu pedi 5 vezes aquele código. Ah, mas não era um range 5, era um range 10. Tudo bem. Vai pedir 10 vezes agora. 10 números. Certo? Repare que para cada um ele coloca um valor diferente aí por cima. Opa. Ridiculamente útil, certo? Nós agora não vamos mais dar Ctrl+C, Ctrl+V em linha, certo? Se a gente for repetir código, repetir linha, a gente vai fazer um for. Muito mais prático, muito mais elegante, muito mais útil, certo? Imagina que não fosse 5 nem 10, fosse 100. Eu não ia copiar e colar a linha 100 vezes. Só altera o número aqui. Fácil, né? O que faz o append? O append, ele é um método da lista. O append, ele adiciona o valor que nós passarmos dentro dele ao final da lista. Certo? Vamos dar o append, vamos dar print aqui na nossa lista de números. Vamos executar esse cara 5 vezes. Ao final, vamos dar print na lista de números de volta. Inicialmente, a nossa lista está vazia. Está vazia a lista. Digite o primeiro número, 3. Está o 3 guardado. Segundo número, 7. Está lá o 3 e o 7 agora. Terceiro, quarto, quinto. Está lá os 5 números guardados, sempre adicionando ao final da lista. Beleza? Ótimo. Então, o que o nosso exercício pede? Cria um programa que leia 5 números. Já fizemos, guardamos esses números nessa lista. E apresente a soma e a média desses números. Muito bem.
Como é que eu vou fazer a soma dos números? Ora, é uma lista de números, Nós vimos que existe uma função para somar todos os valores numéricos de uma coleção, de uma lista, por exemplo. Função sum, soma em inglês. Sum em números. Certo? Simples assim, simples assim. Vai somar todos os números. Vamos até testar. 1 e 2 vai dar 6. E de fato dá 6 a soma desses números. Ótimo. E para calcular a média, ora, é o resultado da soma dividido pela quantidade. A média vai ser a soma pela quantidade de números. A quantidade de números eu posso ver quantos elementos tem nessa lista números. Eu vejo isso com a função len. Vou ver o comprimento da lista de números. Isso me dá a média. O resultado final, então, a soma dos números é soma. E a média é média. Vamos rodar? Primeiro número. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. A soma desses números é 20 e a média deles é 4. Tá certo, tá certo. Tem lógica o que ocorreu aqui, pessoal? Vocês entenderam todas as linhas? Certeza. Todas as linhas estão claras. Vou fingir que confio, que acredito então, hein? Então tá bom. Muito bem. Nós temos pouquíssimo tempo, infelizmente. Vocês demoraram para entrar hoje. Vamos dar uma olhada no exercício... Não, esse cara não é bom. Vamos ver se a gente acha um exercício interessante. Você também não. Essa a gente já fez. Deixa eu achar alguém legal aqui. Média aritmética das notas. Implemente um programa que calcule e mostre a média aritmética de N notas fornecidas pelo usuário. Como assim N notas? Ora, o usuário vai me dizer quantas notas ele quer calcular, certo? Ah, professor, como é que eu vou pegar essa informação? Input, certo? A quantidade de notas. A quantidade de notas é um número inteiro, não vai ter meia nota. A gente vai receber via input. Quantas notas você deseja informar? Certo? E daí o resto vai ser a mesma coisa desse código, certo? Vamos agilizar aqui nossa vida. A diferença é que o nosso range não vai ser em 5, vai ser em quê? Quantidade de notas. Notas. Vou pegar a nota, certo? E eu vou calcular a média. E eu vou dizer aqui que a média aritmética das notas, né, é média, que eu vou arredondar para 2 casas decimais. Quantas notas você quer informar? Ah, somente 3. 2, 3 e 4, a média é 3. Ah, mas ele não quer 4, ele não quer 3 notas, ele quer 5 notas. Tudo bem? Me digite, então, as 5 notas. Ah, mas 100 é 1000? Vai pedir 1000 vezes, vai pedir 100 vezes, certo?
aquele input. Isto aqui, pessoal, é ridiculamente poderoso, certo? Este range aqui, e aí nós poderemos iterar em cima desse range. A gente pode repetir agora um bloco de código um determinado número de vezes, ou o usuário vai me dizer quantas vezes ele quer repetir, certo? Tem lógica a resolução desse 4? Ridiculamente útil, sim. Tá aí o código. Seu Arthur, seu Pedro, seu Matheus, tudo certo? Seu Frank. Se eu estiver indo muito rápido, galera, me falem. Ah, professor, você volta no while? Volto, não é problema. Então, tudo bem, pessoal. Vamos ver se tem mais alguém interessante aqui. Esse cara é bom. O 27. Média de alunos por turma. Crie um programa que solicite a quantidade de turmas e a quantidade de alunos por cada turma, calculando a média de alunos por turma. Note que cada turma não pode ter mais de 40 alunos. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer isto? Certo? Esse cara, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, certo? Nós não temos mais tempo hoje, infelizmente. Minha galerinha, a gente fica por aqui hoje, certo? Nós vamos nos ver amanhã, ótimo. Amanhã a gente termina de ver, eu vou fazer esse exercício com vocês e eu vou dar mais exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem. Certo? Então, galerinha, a gente fica por aqui. Até amanhã. Falou. Até mais.